Vamos falar agora sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ter saído do país no fim de seu mandato. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o parlamentar disse não acreditar que Bolsonaro seja o líder da oposição. Ele também chamou o ex-presidente de turista nos Estados Unidos. Marcos Pereira, no entanto, reconheceu a força do ex-presidente e de seus aliados e afirmou que outros conservadores estariam ocupando o espaço deixado por Bolsonaro, citando como exemplo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Durante um jantar com empresários na última sexta-feira em Orlando, Bolsonaro gravou um vídeo ao lado de um homem falando sobre seu retorno. Acompanhe. Com o presidente Bolsonaro, nossa palavra de inglês de hoje é I came back, que significa eu estou voltando. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, poucos dias antes de encerrar o mandato. E aí, Roberto Mota, concorda com essa avaliação, Mota, feita pelo deputado Marcos Pereira, o presidente do Republicanos? Bolsonaro não é o líder da oposição? Presença física não é requisito para liderança. Existem inúmeros exemplos na história de líderes importantes que exerceram um papel influente em seu país, mesmo estando no exílio. Muitas vezes o líder sai justamente para poder preservar a sua capacidade de comunicação e a sua liberdade. Essa questão do retorno do presidente Bolsonaro ao Brasil está longe de ser uma questão simples, né? Só sendo uma mosquinha para voar para dentro de certos escritórios de Brasília e conseguir certas informações. Essa é a única maneira de tentar entender ou adivinhar quais seriam as consequências do retorno do presidente Bolsonaro ao Brasil. É evidente, né, que existe um desejo ardente, ou talvez a gente possa até dizer um projeto organizado e com muitos recursos para encontrar um motivo, qualquer motivo, por menor que seja, para retirar o presidente Bolsonaro da vida pública. Tá? É irresponsabilidade tentar prever as consequências de uma manobra como essa. O que a gente vê, o que a gente constata nas ruas, é que boa parte, talvez a maior parte da população brasileira está cansada, desiludida e frustrada, porque viveu durante um tempo um sonho de maior liberdade, de menos governo e de uma política mais séria, com menos corrupção, né? Muita gente está tão decepcionada e me fala nas ruas todo dia isso. O Mota, eu não quero mais saber de política, não assisto mais nada, eu me desliguei totalmente. Mas, como eu já disse antes, inevitavelmente sempre chega um momento em que explicações têm que ser dadas e as contas têm que ser acertadas, porque nenhuma população de nenhum país do mundo pode ficar desligada da política para sempre. Pavinato, o Mota falou sobre presença física. Você acha que é importante? Claro que é. Bom, eu não sou um líder político, não sou. Eu sou um crítico. Sendo quem eu sou, havendo prisão ilegal no Brasil, como há, eu, Pavinato, não voltava para cá. Voltava. Mas, se eu fosse o macho alfa da nação, eu voltava. Porque essa história do eu tô voltando, parece promessa de ano novo. Ele pode liderar do exterior, mas sem essa de eu tô voltando. Agora eu quero ver passagem. E Alain, agora tá batendo na porta, né? Uma corrida contra o relógio, né? Bolsonaro tinha dito numa entrevista à imprensa americana que voltaria em março, agora voltou a falar sobre isso nessa declaração, nesse vídeo, nessa curta mensagem aí que foi postada e que circulou no final de semana nas redes sociais, né? Já estamos no dia 13 de março, né? Tem só praticamente a segunda quinzena do mês pela frente. Uma corrida contra o relógio, será que ele volta, Alain? Qual o seu palpite? Acho que em algum momento ele volta. Num primeiro momento, ele precisava descansar, ele queria descansar. Não é fácil passar o que o Bolsonaro passou, né? Praticamente governou aí o país com instituições muito poderosas contra a justiça, boa parte da mídia, associações de classe, mas num segundo momento eu vejo como algo estratégico. A verdade é que o Bolsonaro, ele está com medo de ou ser preso ou ter seus direitos políticos cassados, alguma coisa numa manobra aí da justiça. Acho que é uma questão
estratégica. Agora, respondendo ao deputado Mário Pereira, Marcos Pereira, né, o líder aí, o presidente dos republicanos, né, ele disse que não seria essa força política. Bom, portanto, então, quem é? Veja, o próprio presidente Lula reconhece o Bolsonaro como uma força política. Se não fosse assim, ele não pararia de falar do Bolsonaro. O Lula só fala do Bolsonaro. Parte da mídia ainda alimenta notícias do Bolsonaro, né? Então, querendo ou não, o Bolsonaro ainda pauta o debate nesse país. E veja que ele foi aplaudido lá no Congresso de Conservadores norte-americanos. Então ele é essa força política. Evidentemente que se ele ficar nos Estados Unidos e não voltar, isso vai perdendo a sua força, né? Vai arrefecendo ao longo do tempo. Mas hoje, sem dúvida, ele é uma força política, sim, e seria esse líder da oposição. E você, Cláudio Dantas, como você interpretou, Dantas, essa fala que não vem de um personagem qualquer, né? Vem do deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Que está sendo cotado por muitos aí como o possível herdeiro, né? Desse capital político da direita. É uma fala que não é tão desinteressada assim, né, Dantas? Dá para dizer isso, né? Pronto, você sintetizou, Brão. Essa é a leitura que deve ser feita, é a leitura de quem está falando, né? Marcos Pereira comanda um partido que é a principal força da bancada evangélica. É muito mais profundo e muito mais forte do que se pensa. E ele já está sinalizando para onde vai, tanto na eleição municipal como na eleição presidencial em 2026. Aliás, eu já ouvi aqui lá em Brasília, né? Hoje eu estou aqui em São Paulo com vocês, mas eu ouvi no final de semana em Brasília que já há uma ideia, né, de uma chapa que considere Tarcísio e Romeu Zema de vice. Quer dizer, essa ideia já está posta, já vem sendo debatida, né, nas mesas aí dos jantares que sempre acontecem à noite depois de encerrados os debates nos plenários, nas comissões. Então, tá aí o Marcos Pereira fazendo uma crítica bastante contundente, que acaba sendo uma sinalização para o eleitorado, né? É uma sinalização para os integrantes do partido e para toda essa base, né, da frente evangélica, que é uma força, talvez a força principal que sustentou o governo do Bolsonaro ao longo de 4 anos. Eu queria só encerrar o meu comentário aqui discordando do Pavinato. Pavinato, você não é uma liderança política porque não quer. Obrigado,